Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e professor e escritor e mais um monte de outras coisas, e nós estamos aqui hoje para falar sobre racismo na psicologia, um tema polêmico, um tema que é negado por muitas pessoas, mas nós vamos falar aqui porque o negócio aqui, gente, é botar o dedo na ferida, hein? E sem edição, porque eu não tô com tempo hoje, esse vídeo precisa sair hoje, que é dia da consciência negra, dia 20 de novembro, que por coincidência também é meu aniversário, mas nós não vamos ficar sem vídeo por causa disso, ok? Por que a gente decidiu falar sobre isso, né? Nós temos um Conselho Federal de Psicologia, que aliás foi reeleito aí, é a mesma chapa que está no Conselho já há muito tempo, e eles levantam todas as bandeiras raciais, inclusive, né, saiu recentemente um manual do Conselho falando sobre relações raciais, né? Eu tô olhando pro lado aqui porque ele tá bem aberto aqui do meu lado, e ele cria todo um contexto histórico, né? Ele traz todo um contexto histórico pro psicólogo sobre o racismo no Brasil, sobre como o psicólogo deve agir diante de casos de racismo que são levantados na clínica. Por que isso? Porque, na verdade, o racismo ele existe em todas as estruturas sociais do nosso país. Porque o nosso país, em sua fundação, em sua coluna aí de sustentação maior, ele foi fundado no racismo. Nosso país foi construído em cima de sangue preto, em cima de muito sofrimento, em cima de sequestro de pessoas, em cima de violência de pessoas. Então, o racismo ele atravessa o nosso país de uma forma assim muito grande, e não seria diferente da gente pensar a psicologia enquanto instituição, a psicologia enquanto uma estrutura de pensamento que não fosse atravessada pelo racismo. Por que eu estou falando isso? O meu trabalho de conclusão de curso na minha pós em docência do ensino superior foi sobre consciência social no professor, no docente do ensino superior. Por que isso é importante? Porque o professor, a escola, né, a universidade, ela reproduz estruturas de poder que estão presentes na sociedade em volta dela. A universidade, né, a academia, ela não é isolada. A academia ela não é uma bolha de conhecimento ali fechada hermeticamente em que nada interfere. Não, a universidade ela é um local de pessoas, e onde tem pessoas, há reprodução de estruturas sociais que são predominantes naquele ambiente que a universidade está. Então, se nós estamos num país que é atravessado pelo racismo de diversas formas, é claro que o racismo vai atravessar também a universidade. Por que isso seria diferente? Por que isso não atravessaria? Não faz sentido a gente pensar numa universidade que não seria atravessada por estruturas da sociedade na qual ela está inserida. Então, como nós estamos num país em que há muito racismo, em que há muita desigualdade social, muita segregação de gênero, de questão de orientação sexual também, tudo isso se reproduz na universidade. E no meu TCC, a gente pesquisando, a gente descobriu muitos relatos, né, de segregação, né, não só de racismo, segregação de gênero também, dentro das universidades. Infelizmente, gente, a psicologia, ela ainda é um curso muito elitista. Isso tem mudado nos últimos anos? Tem mudado nos últimos anos. Mas no Brasil, a psicologia, por muito tempo mesmo, vamos colocar assim, 90% do tempo que existe psicologia no Brasil, isso vigorou, a psicologia ainda é vista como um curso elitista, um curso de saúde, um curso daquele que vai formar um profissional de saúde, que é uma autoridade dentro daquele saber e que ele atende aquele sujeito de um ponto de vista, assim, de uma relação desigual. Né? Claro que quando você estuda psicologia a fundo, você vê até mesmo os teóricos da psicologia quebrando essa visão, né, de que o psicólogo tem uma autoridade sobre aquele que ele atende. Não, na verdade é uma parceria, é uma troca, entendeu? Que acontece ali entre o psicólogo e a pessoa que está sendo atendida, né? Aqui eu não vou estabelecer abordagens, nem tipos de psicologia, eu vou falar da psicologia de uma forma geral. Mas, quando você estuda psicologia a fundo, você percebe isso, que a psicologia ela tenta entender o outro de um ponto de vista humano, de um ponto de vista igualitário, de um ponto de vista subjetivo, e essa visão de que o psicólogo seria uma autoridade, é claro, gente, que o saber, é claro, ele tem um poder que não pode ser relativizado. Né? O saber ele é importante, o saber ele sim transforma, ele cria ferramentas de ação para aquele sujeito, ele cria possibilidades de intervenção pro profissional, mas nenhum saber pode estar acima da subjetividade do outro. O sujeito que vai até o psicólogo, ele é a maior autoridade que tem naquele momento sobre a história de vida dele. Somente ele pode, é claro, né, guardadas as devidas proporções e técnicas,
O sujeito, ele é a autoridade suprema sobre a própria história dele, sobre a individualidade dele. A gente vai ajudar o psicólogo, ele ajuda a guiar aquele sujeito em direção a um comportamento mais saudável, a um comportamento menos adoecido, a um comportamento que seja mais adaptativo. Lembrando que a gente não vai procurar classificar aquele sujeito dentro de caixinhas do que é bom ou mal, a gente vai procurar integralizar aquele sujeito à sociedade para que ele possa viver sendo quem ele é e, ao mesmo tempo, podendo agir na sociedade livremente sem ter uma relação adoecida com essa sociedade. Isso independe de qual tipo de comportamento que ele tem, de qual cultura que ele tem, de qual raça que ele tem. Só que, quando a gente fala de psicologia, por conta desse histórico elitista da psicologia, do autoritarismo psicológico, do autoritarismo do saber, né, a gente acaba tendo a reprodução de estruturas racistas. No Twitter, eu fiz uma thread uma vez, né, que depois virou um moment, com relatos de pessoas que disseram que foram até a clínica, né, que procuraram psicólogos e que estavam em sofrimento por conta de situações de racismo e que essas pessoas não foram acolhidas por esses psicólogos porque esses psicólogos relativizaram, diminuíram ou até mesmo negaram o sofrimento advindo do racismo. Por quê? Porque muitas das vezes os psicólogos não são treinados para acolher situações de racismo na clínica deles. É fato. O psicólogo simplesmente não é, né? Não estou falando, não estou generalizando, é claro que vão ter exceções, mas na grande maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de clínica, o psicólogo ele não é treinado para acolher demanda de sofrimento advindo de racismo na clínica dele. Então, muitas das vezes, esse psicólogo ele pode vir até a piorar a situação da pessoa que ele está atendendo por não estar preparado para acolher esse tipo de demanda. Porque eu falei que o Conselho Federal de Psicologia lançou até recentemente uma cartilha, né, sobre relações raciais, contextualizando toda a questão do Brasil enquanto um país, né, de uma história muito complicada nessa questão racial, colocando um contexto histórico, colocando um contexto até mesmo antropológico dentro dessa orientação, porque isso precisa ser relevado dentro da clínica. O racismo é uma fonte de sofrimento muito grande e para atender o povo negro, para atender as pessoas que são vítimas desse tipo de violação de direito, desse tipo de violência, o psicólogo tem que estar preparado. Então, portanto, existe sim racismo na psicologia quando o psicólogo ele não é treinado dentro da universidade, ou seja, numa pós-graduação, ou seja, numa especialização de qualquer tipo, uma atualização, ele não é treinado para acolher esse discurso de sofrimento que vem do racismo. E o racismo, gente, ele atravessa a nossa sociedade de uma forma gritante no Brasil. Então, se você é um profissional de saúde que lida com a subjetividade, que lida com a psique, que lida com o discurso, e você não considera o racismo, você não considera as estruturas sociais que estão aí vigorando na nossa sociedade, você está muito mal preparado, você está muito mal treinado, e o que acontece quando o profissional está nessa situação? Ele acaba piorando a situação do indivíduo, porque muitas vezes o racismo na clínica ele acontece na subjetivação do sofrimento. Muitas das vezes o que acontece é uma extrema culpabilidade daquele sujeito, o psicólogo mal treinado, ele vai fazer o que a sociedade racista faz, que é colocar a culpa do que aconteceu no sujeito e não na sociedade. Eu não estou dizendo que o psicólogo vai tratar como coitadinho todo mundo que chegar na clínica dele, mas que você precisa considerar que a gente está numa sociedade racista, a gente precisa. E quando você coloca a culpa da situação de racismo, estritamente falando, no sujeito, você está aumentando o sofrimento dele. Você está falando que não é a sociedade que está torta, é o sujeito que está com problemas, é o sujeito que está com alguma doença, alguma coisa assim, aí você acaba criando uma sintomatização do racismo, trazendo o racismo como sendo culpa da vítima e não da sociedade. É claro que, como psicólogo, a obrigação do profissional é ajudar o sujeito a conviver nessa sociedade que é racista. É uma sociedade que é segregacionista. Mas não necessariamente você vai culpabilizar o sujeito pelo que está acontecendo. Você vai ajudar o sujeito a viver nesse contexto,
contexto? Claro que vai, mas considerando todas as proporções, considerando todas as variáveis que estão nesse jogo. E quando você não considera a variável social, a variável estrutural que está nesse discurso, a variável que está além do controle, é claro, do sujeito, porque o psicólogo que ele sai por aí falando que tudo é questão da gente acreditar na gente mesmo, ou que a gente pode controlar tudo, ele já está errado, ele discorda da maioria dos autores de psicologia, porque nós temos sim capacidade de inferir sobre a nossa psique, temos sim. Nossa felicidade também depende da gente? Também depende. Mas ignorar os fatores externos que influenciam na nossa mente, os fatores externos que influenciam na nossa felicidade, no nosso processo de adoecimento ou não, isso é leviano, isso é perverso até. Então, um psicólogo que não considera o racismo estrutural da sociedade, ele está mal treinado e ele pode estar ajudando a violar ainda mais os direitos dessas pessoas. E o que você acha disso tudo que eu falei? É claro que é um assunto muito polêmico, tem muito conteúdo para falar sobre isso, né? Eu preciso até falar da Neuza Santos, que é uma grande autora dentro da psicanálise, que fala bastante sobre essa questão do processo do reconhecimento, de tornar-se negro, da pessoa se identificar, ter a consciência social dentro da situação onde que ela vive, ter a consciência social da estrutura social onde que ela vive. E tem muitos outros autores, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso aqui, mas é um vídeo curto, que eu não vou ficar me estendendo muito, senão eu vou ter que editar, e como eu disse para vocês, eu não estou com tempo. E eu queria que vocês comentassem aí, se vocês têm alguma dúvida ou alguma opinião diferente da minha, vocês podem estar comentando aí, que eu procuro responder sempre o mais rápido possível. E se você gostou desse vídeo específico, deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Se você gosta desse tipo de assunto e quer ver mais vídeos sobre o assunto, por favor, se inscreva no canal e aciona lá o sininho. E obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!